Luminoso, conceito do teólogo alemão Rudolf Otto, que designa o inexprimível, misterioso, tremendo, propriedades que possibilitam a experiência imediata do divino. Para Otto, o encontro humano com o sagrado como imagem, ritual ou som só poderia ser descrito com precisão com palavras veementes como mistério tremendo e fascinante, uma expressão que ele explica meticulosa e profundamente em sua exposição da experiência luminosa. Entrar na presença do sagrado era para ele sentir-se estremecido até as bases pelo poder e pela impressionante magnitude do outro que é confrontado nessa experiência. Para descrever esse estado, ele emprega palavras como tremor, estupor, espanto e assombro. Como estudioso das inúmeras formas de misticismo no mundo, ele também associou essa vivência ao vazio dos místicos budistas. Esse momento religioso universal é primariamente uma experiência de sentimento, enquanto a teologia é sobretudo um exercício de pensamento e reflexão. Jung confirmou o significado fundamental da experiência luminosa em sua vida e obra com a seguinte afirmação: sempre me pareceu que os verdadeiros marcos eram certos acontecimentos simbólicos, caracterizados por um forte tom emocional. Você tem toda a razão, o principal interesse do meu trabalho não está no tratamento de neuroses, mas na abordagem do luminoso. O fato é que o acesso ao luminoso é a verdadeira terapia, e na medida em que você vive a experiência luminosa, fica livre da maldição da patologia. A própria doença assume um caráter luminoso. A vivência de experiências luminosas de que fala Jung refere-se a experiências religiosas de uma natureza quase mística. Por si só, e sem maior reflexão ou interpretação, essa vivência poderia muito bem convencer a pessoa de que a vida tem sentido. A experiência luminosa cria um vínculo potencialmente convincente com o infinito, o que com frequência leva à sensação de que falhas de caráter, como dependências químicas ou distúrbios comportamentais, são triviais em comparação com a profunda visão da totalidade e unidade alcançada no estado místico. O sintoma patológico pode assim ser interpretado como um estímulo para se prosseguir na busca espiritual ou como uma porta paradoxal para a transcendência, e essa interpretação pode dar sentido à doença ou à própria falha de caráter. Para pessoas modernas e argutas no que diz respeito à psicologia, porém, uma resposta espiritual como essa significa tão somente um curativo temporário, jamais uma solução definitiva para os problemas criados pela neurose. Para essas pessoas, em geral as que costumam procurar análise em vez de orientação espiritual ou peregrinações religiosas, a consciência espiritual por si só não é suficiente. Empreender buscas espirituais e ter experiências luminosas podem ser momentos importantes para a individuação, mas por si sós não são suficientes para estabelecer, quanto mais completar, um processo de individuação, embora possam criar uma mudança profunda de atitude e de personalidade, como no caso de Paulo de Tarso a caminho de Damasco. De modo geral, porém, uma experiência luminosa é um sinal. O termo luminoso, inclusive, deriva do latim lumen, que significa assentimento ou sinal.
Em outras palavras, a vivência de experiências luminosas, conquanto significativas em si mesma, não são o resultado final. Antes, ela oferece os ingredientes essenciais, a prima matéria alquímica, para estágios seguintes de aprimoramento na obra de individuação. Em experiências luminosas, o ego vivencia um conteúdo do inconsciente em projeção. Quanto mais simbólica a experiência, tanto mais arquetípico o conteúdo. Tais experiências criam símbolos que ligam a consciência ao inconsciente. As imagens arquetípicas se entrelaçam no tecido da identidade consciente da pessoa, integram-se a ela e propiciam a cura, libertando a pessoa das limitações da estrutura do ego puramente imediata e temporal, e assim contribuindo em essência para a formação do que Jung denominou função transcendente, que é uma estrutura psicológica de identidade constituída de elementos pessoais e arquetípicos. Sobre este tema, função transcendente, faremos um vídeo em breve. A jornada psicológica da individuação perpassa o reino do luminoso, onde o herói ou heroína dirige toda a sua atenção aos sinais que se manifestam nessas experiências. Mas então, o caminho o leva mais uma vez para fora desse reino. Essa jornada não encontra seu destino final no sagrado ou em seu santuário. A individuação, portanto, não equivale a uma jornada mística que, em seu ápice, outorga o prêmio da experiência da união com Deus ou da visão do mistério tremendo. A individuação não culmina em um ato de adoração e também não se identifica com a resoluta via negativa de tradições como o Zen budismo. Ela comporta elementos de ambos, vivenciar o luminoso e limpar o espelho da consciência, mas os inclui como dois movimentos na esfera de uma tarefa maior. Para o herói ou heroína espiritual, tudo o mais representa afastamento da culminância da união mística na experiência luminosa. Para o herói e heroína na individuação, por outro lado, experiências luminosas são matéria-prima para a obra de individuação que prossegue de modo infinito. Permanecer ou ficar preso no território do numen, seja ele definido como cheio ou vazio, equivaleria a ficar incorporado no inconsciente, o que significa um estado patológico de inflação exaltada, perda dos limites e da integridade do ego, e talvez até a permanência em um estado de psicótica defesa paranoica. Tais estados costumam ser destrutivos para indivíduos e grupos. O objetivo da individuação, diferente do objetivo da busca religiosa, não é a união com o divino ou a salvação, mas sim a integração e a totalidade, a agregação dos opostos inerente ao self em uma imagem de unicidade e a integração dessa imagem à consciência. Para Jung, o objeto da experiência luminosa é um conteúdo da psique inconsciente que precisa tornar-se consciente. O trabalho psicológico de individuação é um processo de sublimação que transforma o espiritual em psicológico e torna a experiência luminosa prática e proveitosa. As imagens arquetípicas expostas em experiências luminosas integram-se ao funcionamento psicológico e são assimiladas no mundo contemporâneo.